gravação. Boa, pessoal, boa noite. Muito bom aí estar com vocês novamente. Primeiro episódio de uma nova temporada aí, quem estava esperando, Outflix. É uma brincadeira que começou bem espontânea, com a colaboração de todos os user groups aí que estão dentro do Brasil, e agora veio de forma extraordinária aí, com 7 user groups participando, uma galera boa, muito conhecimento, muito conteúdo bom que vai ser trocado, novos palestrantes também, isso é importante, isso mostra o movimento da comunidade, e é isso, estamos de volta. Espero que esse seja o primeiro dessa saga aí fantástica, e que vocês gostem, logicamente, e vão até o final. Não percam todos os episódios, está muito bacana, cada assunto feito com muito cuidado, muito carinho, e logicamente para compartilhar conhecimento, que é o que a gente está se dispondo aqui, né? Cada um tomando um pouquinho do seu tempo para poder ajudar essa comunidade que só cresce, né? E vamos lá, bom, me apresentando, eu sou Pedro Soares, para quem não me conhece, sou expert e champion OutSystem e sócio na Dracar. Hoje eu estou junto com o Luiz Bubiak e o José Galter, né, que agora estão junto comigo organizando o User Group de Curitiba. O Luiz é um Solution Architect e Tech Lead na OutSystem aqui na Dracar, e o José também é Champion OutSystem, tá? E líder técnico e partner aí na GTRTI, tá? A gente vai estar se dividindo um pouco, eu vou estar ajudando um pouco na organização, e o Luiz e o Galter vão apresentar, mas lógico, como eu sempre faço aqui, eu vou estar podendo fazer algumas entradas, comentar um pouco, é um bate-papo bem livre. Eu vou liberar daqui a pouco o chat Q&A, então qualquer dúvida, você já conhece o nosso modus operandi aí do User Group, fiquem à vontade, espaço seguro, espaço onde vocês podem perguntar bastante, e a contribuição de vocês também é muito bem-vinda e válida aqui no tema, tá? Bom, vamos dar a largada. Outflix aí, segunda temporada, episódio 1, com o User Group de Curitiba iniciando essa saga. Eu abri a sala aqui umas 6h45 para quem quiser já ir entrando, a gente recebeu o pessoal e tudo mais. Agora às 7 em ponto a gente começa já a liberar a sala, e a gente vai começar alguns assuntos. O tema desse episódio é o Tips and Challenges para o Odyssey, né? Uma plataforma um canal, na verdade, aí de um dos produtos da OutSystem, que vem crescendo bastante, o pessoal com muita dúvida, a roadmap sendo entregue, e muita coisa bacana acontecendo, mas a gente sempre identifica alguns desafios, né, e algumas dicas que podem ser dadas ao longo da adoção junto com o ODC, e agora com a interoperabilidade, principalmente funcionando com os dois ambientes também, se for o caso, o OS Live junto com o ODC, isso também traz outras vantagens aí competitivas para o negócio, enfim, para a nossa atuação como desenvolvedor e como analistas também quando a gente está dentro do cliente, tá? Às 7h45 eu coloquei aqui um padrão que a gente libera para o Q&A, mas em conversa com o Luiz e com o Galter, a gente preferiu, em cada finalzinho, vão ser 3 tópicos dentro desse mesmo tema: multi-tenancy, gerenciamento de usuários, né, user management, e um pouco de aplicação junto com o IA. Então, 3 tópicos dentro desse tema principal, e aí a gente separou um Q&A para cada um, para não ficar tão massivo no final. E aí a gente finaliza o evento e não esquece, né? Tem a palavra-chave ali no final, e guardem ela, vão anotando em todos os episódios, e no final a gente tem uma boa surpresa para todo mundo, tá? Bom, regras do evento, todo mundo já sabe que isso aqui é um formato, desde a pandemia a gente vem aplicando, né? Então, um formato novo, onde todos são montados. Em alguns cenários a gente pode chamar a pessoa para falar, caso a gente não entenda a pergunta, né? Não tem o background de vídeo aí personalizado, mas tem alguns outros que você pode ativar, então fiquem à vontade. E também atenção, caso forem ligar a câmera no final do evento, normalmente a gente abre para todo mundo abrir a câmera, para a gente tirar uma foto, para a gente registrar esse momento bacana, tá? Se tiver alguma pergunta, por favor, não
Se puderem, não coloquem no chat principal para a gente não perder o tracking dessas perguntas. Coloquem no chat do Q&A, que vai ser aberto assim que o primeiro tópico já começar, tá? E a reunião, já para tirar dúvida de todo mundo, ela é gravada, ela é enviada para o link para todos os participantes que se inscreveram, logicamente, nesse episódio, tá? E se você quiser fornecer algum feedback depois, pode mandar o seu e-mail depois do evento, tá bom? Bom, aqui está um QR Code para convidar vocês já sabem, todo ano tem o One, o evento do Global da OutSystem. Aqui está o link do evento com o QR Code, e se inscrevam, participem para ver as novidades, enfim, vão ter sessões bacanas, e eu acho que a participação da gente, para a gente cada vez mais adquirir conhecimento e poder também compartilhar com as demais pessoas da nossa comunidade é importante, tá? Outro QR Code, link aí, a gente está sempre procurando palestrante, seja para eventos como o One ou palestrar aqui nos user groups. Então, se inscrevam, tentem colaborar cada vez mais, além de participar nos fóruns, enfim, nas mentorias, e dar sua palestra também aqui no user group ou nos eventos da OutSystem. Bom, aqui estão os 3 organizadores de Curitiba. Eu também, em conjunto com o André e com o Renato, eu ajudo no de Recife. Fique à vontade, quem quiser se candidatar para também ser um host de um organizador de um user group dentro do Brasil ou do mundo, onde quer que você esteja. Como isso aqui é online, existem pessoas de fora também do Brasil que participam aqui com a gente. Então, tá aqui o QR Code, e depois também a gente, no vídeo, que vai ser compartilhado, você pode ter acesso a ele também, beleza? Bom, a gente tem um grupo para cada user group dentro do Brasil, e ele faz parte de uma comunidade dentro do WhatsApp, e esse é o link de Curitiba. É ideal que a gente possa se comunicar por lá, enfim, quem quiser participar e trocar alguma dúvida, colocar alguma matéria, ou trocar alguma dúvida, conversar alguma coisa sobre a sua dificuldade no dia a dia, ou até mesmo uma novidade ou uma notícia bacana aí, tá? Para a gente interagir mais. É mais um canal onde a gente pode compartilhar aí. E no LinkedIn a gente também tem o LinkedIn de todos os user groups do Brasil, onde a gente pode estar postando, enfim. É mais um canal onde a comunidade pode agir e interagir, compartilhando conhecimento e também entre os componentes, beleza? Bom, a gente tem nossos 2 palestrantes aí, o Luiz e o Galter, vão iniciar a nossa noite, falando sobre uns tópicos. Espero que gostem. Agora eu queria pedir que o palco é de vocês, Luiz e José. Agora, se puderem abrir a câmera, se apresentar um pouco, falar um pouco de vocês, e aí já começarmos os temas, tá? Para ir para a parte principal. Boa sorte, que seja um primeiro episódio incrível aí, que o pessoal goste do tema, e a gente tá também disponível para feedbacks também, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, sou o Luiz aqui, Luiz Biak. Trabalho na Aracar como arquiteto e tech lead. Já estou trabalhando com OutSystems há mais ou menos 7 anos ali. Comecei ainda lá na 10, peguei o finalzinho da OutSystems 10 e estou agora descobrindo o Odyssey. É muito legal, é uma nova plataforma muito bacana e tem bastante dicas e challenges que a gente viu dentro do Odyssey. José. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou abrir minha câmera muito rapidamente, mas eu estou com um problema técnico aqui, estou com falta de energia onde eu estou, então vocês vão acabar não me vendo muito bem. Estamos vendo, pouco, mas estamos vendo, vai na fé. Vai dar certo, vai funcionar. É isso aí. Melhor que não me vejam, senão se assustem. Bom, eu sou José Galter, tenho aí 11 anos de experiência com OutSystems, trabalho na GTRTI, como o Pedro comentou no início, também hoje atuo em parceria com uma empresa de Portugal, atendendo clientes de Portugal e da Europa, e
também aí sou Champions OutSystems, né? Estamos aí nesse desafio de levar o conhecimento um pouco para a galera, para a turma que tem interesse na plataforma e em se aperfeiçoar e se aprofundar no mundo OutSystems, né? Então esse é o nosso desafio e nosso lema aí. A princípio é isso. Sigamos. Eu vou fechar a câmera aqui para economizar minha bateria. Perfeito. Vamos lá. Bom, falando um pouquinho aqui, seguindo o tema, apenas uma retrospectiva, né, Odyssey, a respeito de o que é Odyssey, né, uma plataforma em nuvem nativa, e é uma evolução da V11 para o modelo de nuvem, voltando um pouquinho na retrospectiva ali, lançada lá em 2022, né, no início chamava-se Projeto Neo, inclusive eu tive aí a oportunidade de participar juntamente com o pessoal da OutSystems em alguns momentos ali, dando algumas sugestões, e como beta user, né, combina aí produtividade, visual, arquitetura, enfim, Native Cloud, Kubernetes e tudo mais aí que a gente já conhece, né. Seguindo ali para o tema, lançamentos ali, então isso 2022, aí depois veio a questão ali da base tecnológica, Kubernetes, containers, enfim, Linux, AWS, tudo mais. 2024 tivemos aí a certificação, temos aí as ferramentas, né, conhecidas por quem já atua, acredito que aqui talvez tenha uma malta nova também, então temos aí o Odyssey Studio, o Odyssey Portal, né, são as principais ferramentas, e é isso, bora lá. Pedro, eu iria te pedir só uma gentileza aqui, se a gente puder passar e inverter somente as falas, como eu estou sem energia, Perfeito. possivelmente a minha bateria cabe aqui nos próximos 30 minutos no máximo. Boa. Então, o Luiz vai estar falando um pouquinho depois ali da parte de gerenciamento de utilizadores, usuários, eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a parte multi-tenant. Enfim, né, a ideia é a gente explorar um pouquinho o tema, a ideia não é entrar do ponto de vista avançado, até porque penso eu que temos aqui uma alta nova, então vamos aí para o primeiro slide, seguindo em frente ali, Pedro, por favor. Bom, multi-tenants dentro da plataforma Odyssey, é possível? Sim, e resumindo, o que é? É uma única aplicação, vários clientes, mas dados isolados. Ou ainda, podemos dizer, é a capacidade de uma aplicação de servir múltiplos clientes, garantindo que cada um tenha o seu próprio espaço seguro dentro dela. Ou ainda, né, é um modelo de arquitetura onde uma única aplicação atende múltiplos clientes, mantendo ali o isolamento lógico entre os dados e comportamento, né, de cada um. Resumidamente, digamos assim, o conceito que nós tínhamos lá na V11, num primeiro momento não era possível, depois passou a ser possível dentro do ambiente Odyssey. Aliás, sempre foi possível, mas construído manualmente, né? E a ideia é que isso cada vez mais aí fique mais automático, né? Sigamos em frente para o próximo ponto ali, por favor. Então, multi-tenancy no Odyssey. O que é exatamente? Ele não é uma feature, ele é uma decisão arquitetural. Ou seja, se aqui o arquiteto da solução, tech lead, enfim, o negócio, não planejar e não pensar corretamente nessa estrutura, cara, vai dar merda, sem dúvida. Então, enfim, né, iniciar-se um projeto, uma boa pergunta e uma grande pergunta é, cara, eu estou construindo isso para um único cliente ou isso aqui vai atender N clientes? Às vezes até mesmo dentro de uma própria organização, né? N filiais, enfim. São pontos que devem ser questionado, perguntado e tomado a decisão. Cara, se eu tenho certeza que a coisa vamos falar, né, não é multi-tenant, beleza, sigo no modelo padrão comum, se é multi-tenant, eu preciso planejar a aplicação para isso. Sigamos. Então, temos aqui, né, um conceito, uma mudança de paradigma. Quando nós temos temos na V11 a ideia de que o tenancy é configurado, nós temos ali a ideia de que ele é gerenciado pela plataforma e ele é parcialmente transparente. Isso quando estamos falando de V11. Quando a gente vem para o Odyssey, eu estou falando de uma estrutura modelada, né, controlada pelo dev e
totalmente explícito. Lógico que temos aí componentes dentro da plataforma que facilitam um pouco o trabalho, mas ainda assim é necessário, né, se fazer uma série de planejamento para que, de fato, isso seja bem aplicado e isso esteja no controle, digamos assim, de quem está na frente dessa aplicação, né? Próximo. Como isso funciona na prática? Né? Digamos ali, exemplo, tenho empresa A, empresa B, empresa C. Usam o mesmo, ou seja, aquela pergunta que eu falei, cara, uma aplicação, para atender, digamos assim, um único cliente, uma única filial, por exemplo, ou isso aqui, cada filial vai ter acesso somente aos teus dados, cada cliente vai ter acesso somente aos teus dados, né? Nesse exemplo aqui, empresa A, empresa B, empresa C, se planeja, né, para que a aplicação, ela de fato, ela atenda à necessidade de isolamento de dados, de ser uma aplicação única e, de fato, a gente consiga ter aí, né, a aplicação planejada para atender aí multinegócios, né, digamos assim. Próximo. Então, como o sistema, né, ele separa esses dados? A ideia é muito simples, né, é você ter ali nas tuas entidades um atributo, né, o tenancy, que de fato ele vai ser utilizado ali para fazer essa separação lógica das informações, e você, logicamente, né, precisa, como deve, se planejar e pensar que para você isolar essas informações, você precisa aplicar filtros nas suas consultas, enfim, e de certa forma ter um certo cuidado, né, para que os dados não sejam vazados de uma organização para outra, digamos assim. Isso pensando no modelo share, né? Se você pensar no modelo de base, digamos assim, exclusiva, que também é possível, é um pouco mais manual, um pouco mais trabalhoso, mas também é viável. Aí talvez esse risco seja um pouco menor. Sigamos. Então, aqui a ideia, tipos de multitenants, né? Então, primeira ideia ali, single tenants, ou seja, aquela aplicação que de fato é um único tenant, ou sem tenant, digamos assim, melhor dizendo, né? Uma aplicação um pouco mais simples. Do ponto de vista multi-tenancy, com databases separados, né? Você pode estar planejando a aplicação de uma forma um pouco mais avançada e imaginando que você vai ter estruturas específicas para atender, digamos assim, cada um dos seus clientes. E ainda a ideia de você ter ali, né, que daí a gente usa ali, né, o componente, por exemplo, o Tenant Hub, que é com base de dados compartilhada, onde você consegue, de fato, trabalhar, digamos assim, com os dados isolados, única aplicação, múltiplos utilizadores, né, e base de dados única, atendendo a toda a malta, enfim, aos dados das N organizações que estão dentro dessa estrutura, né? Próximo. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né, do componente aí da Forge, o Tenant Hub. Ele, basicamente, ali tira um pouco da responsabilidade do código manual, né, para fazer a gestão aí dos tenants e centraliza isso em um módulo reutilizável. E isso se aplica, digamos assim, né, dentro da tua estrutura, né, da Odyssey, de forma, eu diria, relativamente transparente, mas ainda assim existe e exige algum trabalho manual ou dedicado dos desenvolvedores para se atentar aí aos filtros dessas informações, né, nas bases de dados, de acordo com as funcionalidades e, e assim você garantir aí, né, a eficácia, o bom trânsito das informações, né, em cada organização. A princípio, do meu lado, é isso. Dúvidas, falamos um pouquinho mais à frente. Infelizmente, pelo fato da minha falta de energia aqui, eu não consegui concluir e disponibilizar aqui a demo para nós visualizarmos, mas podemos aí fazer isso mais à frente. Eu posso mostrar aqui o componente. Eu tenho ele instalado aqui e Boa, habilitado. boa. Bora lá, Luiz. Agradeço.
segundinho. Passando aqui o componente. Esse seria o componente do Tenant Hub. Aqui é onde a gente pode estar gerenciando ali o que o Walter estava comentando sobre os tenants que a gente consegue utilizar, separar. Então, nele é onde a gente consegue estar criando e estar utilizando isso. Então, aqui eu tenho 2 exemplos de tenants que eu criei, tá? Então, eu criei um S-Group de Curitiba e um S-Group de Recife. Dentro dele, a gente daí tem aqui as configurações que a gente pode separar os usuários, tá? Então, a gente cria aqui usuários para serem utilizados. Então, eu criei um de Curitiba, um de Recife, com e-mails diferentes. A gente também pode, esse componente também habilita a gente a trabalhar com a questão de roles. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o Luiz de Recife, ele tem o acesso ao tenant de Curitiba, mas ele só pode visualizar, tá? Ele não pode publicar com essa role aqui, né? Então, eu tenho aqui um aplicativo que foi feito, que eu fiz aqui para essa demo, de Booking, que é basicamente só uma casquinha para a gente visualizar como está funcionando isso na prática. O componente também de a gente gerenciar grupos, a gente pode gerenciar settings também, que são as site properties que a gente tem. Então, a gente consegue gerenciar isso aqui também. Então, consegue colocar cada tenant um valor específico, tá? E aqui a gente coloca quais aplicações a gente vai estar utilizando. Por baixo dos panos, a gente tem que fazer todo esse trabalho manualmente, né? A gente vai ter que gerenciar isso tudo manual. Como no Node.c hoje em dia não existe ainda esse mecanismo built-in, né, dentro da plataforma, já dentro da plataforma, que a gente tem no OutSystems 11. Então, a gente faz todo esse gerenciamento lá manualmente. Então, aqui seria o tenant, a gente trabalha com a questão de IDs. Eu vou mostrar aqui um pouquinho. Basicamente, na hora que você baixar o Tenant Hub, você tem que fazer a configuração. Ele tem um passo a passo bem legal, tá? É bem simples o passo a passo dele. E ele também tem um vídeo no próprio componente da Forge mostrando como faz isso. Mas, basicamente, como que você faz o setup disso? Você vem aqui na sua aplicação, você vai ter que criar algumas settings, que seriam essas aqui. Então, você cria ali o Application ID, se você tiver as suas roles. Nesse caso aqui eu só tinha 2, então eu coloquei uma de admin e essa read only. Também, se você tiver daí as suas settings, você pode estar colocando aqui e criando aqui dentro, tá? E aqui é o token de validação que você configura lá. Então, quem fornece a API, você cria uma chavezinha e utiliza ela sempre para conseguir acessar o Tenant Hub e ele voltar os acessos para você e você conseguir gerenciar isso na sua aplicação. Uma coisa que também que dá um pouquinho mais de trabalho ali, como o Galter estava mostrando, é que a gente vai ter que ter o Tenant ID, né, dentro das nossas tabelas. Então, toda tabela que você for criar, você vai ter que tomar esse cuidado maior de adicionar o Tenant ID dentro daquela tabela, tá? Então aqui a gente tem isso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mostrar isso para vocês no código também. Então aqui eu tenho aqui a tabela, que nem eu estava comentando. A gente tem a tabela do livro aqui, o book, e a gente precisa colocar esse Tenant ID para garantir a separação, né? Então a gente vai ter essa separação só logicamente, né? Então a gente não consegue separar ele aqui fisicamente dentro do etc. Mas a gente tem o Tenant ID que consegue garantir essa separação, né? Vou fazer o login aqui com meu usuário. Deixa eu acessar aqui. Página anônima que eu já estou logado ali com o usuário.
mostrar aqui em prática como que é mais ou menos o aplicativo. Então aqui ele já entra, como esse usuário está associado a 2 tenants, ele já joga a gente para uma tela de seleção de tenant, qual tenant que eu vou querer estar utilizando. Então eu posso selecionar aqui aquele tenant que a gente viu lá na criação de Curitiba ou Recife, tá? Eu vou entrar aqui no Recife primeiro. E aqui eu estou vendo os dados, né? Eu posso adicionar aqui também um livro, né? Então eu tenho os livros aqui que foram adicionados e os tenant ID aqui. E agora se eu for, se a gente lembra lá das partes de roles, eu só estou como visualizador, né? O Luiz Recife só está como visualizador no tenant de Curitiba. Então vou fazer aqui a troca. E aqui a gente acessa e já vê que já não tem os dados, porque realmente não existe nada lá. A gente pode verificar aqui na nossa tabela, a gente só tem do tenant de Recife, que seria esse ID aqui. Então, não está trazendo mais nenhum dado, e eu também não tenho aqui a permissão de adicionar um livro, porque meu usuário não tem a role lá que a gente configurou no Tenant Hub. Então é basicamente isso, é um isolamento mais lógico que a gente tem que fazer aqui dentro do ODC, mas sim, a gente consegue separar esses dados, a gente consegue gerenciar isso, mas a gente só tem mais essa atenção, né, essa responsabilidade a mais ali na parte do desenvolvimento. Galter, não sei se você quer adicionar alguma coisa, se você quer que eu mostre alguma coisa específica. Desculpe, eu não estava conseguindo desmutar aqui. Minha bateria está quase lá no fim. Cara, não, acho que é isso. Acho que você abordou bem aí o tema e conseguiu dar uma visão geral, né? Na prática disso, e muito top. Acho que é isso aí. Único detalhe, né, ali, assim, né? Por exemplo, usando aí o Tenant Hub, enfim, né, indo de uma forma mais, vamos falar, user-friendly, a gente tem esse componente e a gente consegue aplicar, né, esse modelo, né, apesar ainda de a gente ter que botar a mão e, de fato, ter que modelar todas as tabelas, enfim, aplicar os filtros, tomar o cuidado, né, explicitamente, existe também, né, como eu comentei um pouco antes, a possibilidade de repente, você trabalhar com a opção de, por exemplo, de bases isoladas, é algo um pouco mais avançado, de repente, fazendo conexão com base externa, enfim, seria, de repente, até um tema aí para uma próxima oportunidade, abordar um pouquinho esse outro tema. Mas eu acho que, de linhas gerais, acho que é isso. Boa. Boa, eu vou abrir aqui, tem uma pergunta no Q&A do Guilherme Emery. Existe uma forma de um multi-tenant usar a base de dados separadas ou é sempre compartilhada? Pensando que vários clientes poderiam querer fontes diferentes. É o que eu acabei, inclusive, de responder, Pedro. Existe sim a possibilidade de você planejar isso, é uma questão arquitetural, né? Por exemplo, conectando bases externas e planejando de uma forma inicial a conexão, que você consiga, por exemplo, cada tenant, se você dá algum negócio, então, existe essa possibilidade, sim, muito avançado. Esse tema, ali, a gente vai explorar isso no próximo, oportunidade, sim, calma, melhor aí, um dentro disso, enfim, é uma boa pegada. Boa. Mais alguém? Ou a gente pode passar aqui para o próximo? Eu acho que só para completar ali o que o Galter falou, que deu uma travadinha no áudio dele, mas sim, é possível, só tem que fazer esse gerenciamento, né? Você pode fazer conexões de dados externos, de banco de dados externos, né? E gerenciar isso ali dentro da plataforma, né? De forma lógica, você fazendo esse gerenciamento dos dados conforme o tenant que você tem. Então, você consegue gerenciar isso. Boa. Deixa eu passar aqui para o próximo tema. E aí, contigo, Luiz, eu já respondi aqui o Q&A, finalizar, e aí tu inicia o próximo assunto, a gente puxa
para a gente não perder aqui o fio da meada em nenhum tempo, tá? Eu estou colocando algumas pessoas aqui também para Leno, Rodolfo, Felipe, enfim, fique à vontade, Donis também, são organizadores dos demais episódios aí do Outflix que vão acontecer. Fique à vontade, se vocês quiserem adicionar alguma coisa também, acho que a participação de vocês também é bem importante. Enfim, e se quiserem contribuir com algum detalhe sobre cada tema e cada tópico, vocês podem, é só abrir o áudio e falar, tá? Vai lá, Luiz, pode seguir. Beleza. Então a gente vai entrar agora no tópico do User Management. A gente viu ali que também ele faz a separação dos tenants, né, que nem o Galter mostrou, que a gente pode também gerenciar isso, os usuários ali, no caso. E agora a gente vai ver como que também foi feito isso, né? Como que é feito isso no DC, né? Se a gente comparar ali com a plataforma que a gente tinha do i11, é um pouco diferente. A gente tem o gerenciamento ainda, também no DC, mas hoje é tudo centralizado dentro do portal, tá? Então a gente consegue fazer gerenciamento de roles, permissões, grupos. A gente também tem 3 scopes agora diretamente ali no portal, que é o organizacional, de App Stage e de App Scope. E tem os 3 usuários, o de IT users, que a gente tinha já dentro do i11, tá? Era lá no Lifetime que a gente tinha direcionado isso, então era o usuário que você utilizava para acessar o Service Center, o Service Studio, o Lifetime. Então, ele quem era o usuário de desenvolvimento que a gente tinha, né? Então, agora a gente tem esse cara, mas ele é chamado de Members. E a gente tem ali o End User, que é o usuário principal que vai acessar as aplicações, né? São realmente nossos usuários finais que estão utilizando. E a gente também tem os clients APIs, ou API clientes, né? Que são os usuários de serviço que a gente cria para serem utilizados dentro da plataforma. Se você puder passar ali. Então, como que funciona hoje em dia a autenticação, tá? Dentro do ODC. A gente já tem o sistema nativo também, que nem a gente tinha dentro do o11. Então, só que aqui muda um pouquinho como a gente faz o registro de usuários, tá? Ele faz uma self-registration, que a gente faz com a verificação por e-mail. Então, a gente faz o envio de um convite para um e-mail e ele consegue acessar. E você consegue, nesse envio, vou mostrar um pouco na frente, mas você consegue gerenciar ali quais são os acessos, se ele vai ser do escopo de organização, se ele vai ser um end user, o que ele vai estar fazendo ali dentro do ambiente, né? Dentro da plataforma. Ele tem esse timeout padrão de 12 horas, a gente também pode customizar a parte de passwords, então a gente pode utilizar as senhas e colocar as regras da organização, né? E a gente também pode fazer conexões externas, tá? Então a gente pode utilizar o OpenID Connect, o Sun, a gente pode usar Azure, o Okta, entre outros, tá? E a parte de autorização é aquela questão de roles, de permissões que a gente pode controlar. A gente pode gerenciar tanto os roles da organização quanto as roles de end users e também grupos de end user, tá? Então a gente tem tudo isso agrupado dentro do portal e a gente controla tudo isso pelo portal do ODC mesmo, né? Então a gente também tem o mapeamento, tá? Então se você estiver pensando em fazer uma integração externa, né, com o Entra da vida, você tem lá o Security Group dentro do Entra, ele consegue mapear isso sim e já trazer esses grupos para dentro da plataforma. Você só vai ter que gerenciar as permissões desse grupo, né? Então vai ter que colocar as roles e as aplicações que ele vai poder estar acessando, mas ele já faz esse mapeamento para a gente. Então isso é bem legal, que antes no i11 a gente não tinha isso para as aplicações gerenciais, assim, né? A gente tinha que usar provavelmente um componente da Ford, que é o IDP, acho que muitos devem conhecer, mas a gente tinha que utilizar dele. Pode passar aí. E além do portal que a gente tem, né, que a gente utiliza para gerenciar, né, a gente também pode tirar isso do portal e fazer esse gerenciamento ou criar uma aplicação para fazer isso, entregar isso para o end user mesmo, então você não precisa ter os usuários finais dentro da sua organização, mas sim lá direto na aplicação e você consegue utilizar isso através de uma API, tá? Então é dentro desse serviço,
desse User Manager, a gente consegue fazer isso. Então, a gente tem os pontos lá, a gente também tem que ter essa autentificação, então a gente tem essa autentificação desses usuários também que vão estar utilizando a API, então a gente tem que fazer alguns processos, alguns tokens ali que a gente vai ter que utilizar para utilizar essa API. Então, a gente tem lá o create, o update, date de usuários, a gente pode gerenciar também as roles, os grupos, as permissões. Então, é bem legal essa API, que a gente consegue ter esse, todo o controle também que a gente tinha antigamente dentro do O11, e no Odisseo a gente não tem direto no código, né, vamos dizer assim, porque hoje em dia a gente não tem como criar um usuário diretamente ali do código, ou às vezes pegar algumas permissões diretamente, como a gente trabalhava no O11, a gente trabalhava diretamente com as tabelas de sistema, né, então a gente podia pegar as roles, olhar tudo isso direto ali dentro do código, hoje já não, hoje a gente tem já essa segurança a mais, que é essa API centralizada, e só quem tem a permissão, só quem tem os tokens, consegue fazer toda essa parte. Pode passar para o próximo. Então, aqui a gente entra com como que funciona por trás, né, a API do User Management. Então, o primeiro passo ali, a gente tem que pegar esse endpoint, então, esse token endpoint. Então, a gente vai lá bater, fazer um get, a gente vai pegar esse lá no OpenID Configuration, a gente vai atrás do token endpoint, a gente vai procurar por ele e vai bater nele de volta. O que a gente precisa fazer daí? Para o primeiro passo ali, primeiro, é a gente ter um serviço, uma conta de serviço que possa gerenciar usuários, tá? Então entra naquela questão lá de a gente cria essa conta de serviço, coloca as permissões para ela e a gente vai daí atrás agora de acessar isso. Então a gente pegou primeiro o nosso token endpoint e agora a gente vai atrás, a gente vai usar esse token endpoint para acessar a autorização. Validando isso, ele vai liberar um access token para a gente. Com esse access token, ele tem uma expiração, então tem que tomar bastante cuidado com isso, dependendo do tipo de aplicação que você vai fazer, o gerenciamento desses usuários que você quer fazer, você tem que ficar renovando ela, porque esse access token, acho que se eu não estou enganado, são 12 horas de expiração, tá? Padrão. Então ele vai expirar, e você vai ter que criar de novo esse token, regerar ele, revalidar. Pode passar, Pedro, por favor. Então, fazendo isso, a gente faz essa validação e a recomendação da plataforma é você guardar o token, só renovar realmente quando ele for expirar ou estiver muito perto de expirar. Então, você faz esse gerenciamento de tokens. Então, você cria lá e gerencia isso. E, por final, a gente consegue realmente acessar. A gente tem lá o endpoint do User Manager, onde a gente acessa e tem vários serviços que a gente viu ali anteriormente, de criação, de pegar as roles, de fazer os assigns. Então, com esse access token, a gente consegue realmente chegar lá dentro. Tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho como que é isso, tá? Tudo isso que eu mostrei é por trás vamos dizer, embaixo do capô, que eu comentei, essa parte de autentificação, tudo. Mas aí a gente já tem um componente hoje chamado UC Users Management. Ele já faz essa tokenização para a gente, ele já busca lá tudo para a gente. A única coisa que a gente precisa fazer é criar são alguns passos ali dentro. Eu vou mostrar para vocês aqui, se você quiser fazer um por fora e um utilizando o componente já, tá? Recomendo utilizar o componente, é muito mais fácil, muito mais prático, ele geralmente já traz todos os serviços para você, já tem a parte de segurança, ele já faz a tokenização, então é uma mão na roda, você não precisa se preocupar com isso, tá? Pedro, posso compartilhar aqui a tela? É verdade, tem agora os endpoints. Então, esse primeiro endpoint é aquele primeiro acesso que a gente vai atrás do token endpoint, que está ali dentro. Eu só borrei ali, que seria o acesso daí para os meus usuários, estariam acessando ali os usuários, mas a gente vai atrás daquele token endpoint, a gente vai copiar essa URL, a gente vai para a próxima parte ali. E nessa próxima parte, a gente coloca ali o client ID e o secret, tá? A gente tem que passar ali o padrãozinho para ele. E ele vai retornar para a gente o access key, tá? O access key, o access token, perdão, seria esse token gigantesco ali. Ele também retorna já a expiração para a gente guarda isso e utiliza, né? Então esse token está expirado no caso, mas
ele pode ser utilizado depois para gerenciar isso. Aí agora eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Então, o primeiro passo ali, como eu comentei, a gente criar primeiro a API Client, né? Então, aqui é uma documentação de como criar isso, de como a gente faz essa criação. Eu vou mostrar aqui também como a gente faz aqui dentro da plataforma. Então, a gente vem aqui nessa parte da users, da parte de management. Então, a gente tem a API Clients. Então, aqui eu criei aqui esse serviço, tá? Essa API de serviços. E aqui ele vai gerar para a gente um Client ID e a Client Secret. Lembrando que essa Client Secret, a gente só consegue ter acesso a ela uma vez. Então, se você gerar, guarde bem essa Secret, porque você vai precisar regerar ela se você perder ela, tá? E aqui a gente tem também o controle, como eu comentei, são os controles do que esse serviço vai poder acessar e gerenciar, tá? Então, nesse caso aqui do User Management, tem que ticar todas essas caixinhas aqui para a gente conseguir realmente gerenciar os usuários, tá? O próximo passo seria a gente pegar lá no Elno o token endpoint, e depois disso que a gente consegue aquele endpoint, a gente faz o acesso lá com o nosso usuário, que a gente criou ali, nossa API Client, que a gente utiliza lá para retornar essas token, tá? Então aqui a gente tem a users, é aqui onde a gente pode fazer o invite, tá? Então aqui fica em manage, na parte de users, a gente faz o invite por aqui, tem o controle de acessos, então a gente coloca o e-mail aqui e a gente já passa para o usuário. O usuário já vai receber esse e-mail e vai conseguir se cadastrar aqui. Aqui a gente também tem a parte de Organization Roles, seria as roles da organização. Então você pode aqui controlar o nível de acesso dos usuários de IT. Então a gente tem o de administrador, onde tem o acesso total, né? Mas aqui você pode depois criar roles novas e tá associando aos usuários que você quer, aos seus desenvolvedores, né? E tá gerenciando isso. Então aqui tem a parte de monitoramento, que nem a questão de serviços. Você pode criar uma API client para pegar os logs da plataforma, gerar dashboards ou coisas do gênero. Então é bem legal isso. Está tudo já dentro do portal, você não precisa se locomover para outra aplicação. Além dessa parte de organization aqui, a gente tem daí o End User Groups. Então aqui a gente também tem a mesma coisa que a gente no Eleven na parte da users de grupos. Então aqui eu consigo criar um grupo, colocar as roles que eu quero utilizar nesse grupo, colocar os usuários que vão estar aqui, tá? E utilizar isso para os end users, tá? Então a gente pode associar isso. E aqui também onde estaria lá em relação ao Entra, por exemplo, seria o Security Groups, ele estaria criando aqui esse grupo e a gente poderia gerenciar eles aqui. Aqui é a conexão dos serviços externos, né? Então, aqui seria do Entra, do OpenID, qualquer coisa que você pode fazer por aqui. Então, você vir aqui e você faz essa configuração do que você tem. Ele tem um passo a passo aqui para você fazer, tá? Bem tranquilo também. E fazendo isso, logo, você já pode utilizar, tá? E aqui a gente chega no nosso componente, tá? Da Forge, o Users Management. Ele tem alguns passos aqui para você fazer, as configurações. Então, você ainda vai ter que ter aquela API Client que a gente viu lá no início para pegar o token access. Você usa aqui, tá? Então, de vez em você fazer aquele processo manual, você só insere aqui aquele API Client e ele vai estar fazendo isso para você. Você vai ter que configurar também o domínio, gera uma chavinha também para você fazer a criptografia aqui dentro, tá? E também não pode esquecer de mudar o REST API aqui para o seu ambiente, para ele conseguir ter o acesso dentro da plataforma. E por último aqui, realmente, o nosso componente, tá? Então, ele tem 3 conectores aqui que ele utiliza. Ele tem o OpenID, que faz essa parte de autentificação e autorização, tá?
do acesso a User Management, ele tem um Portfolio API, que ele vai aqui, que é uma outra API que a gente pode depois também ter um assunto específico para ele em algum dia, que é para retornar os dados da organização. Então, ele vai retornar as aplicações, vai retornar um monte de dados aqui dentro. Então, você pode explorar mais e fazer coisas com isso também. E o User Managed Connector, que ele é a biblioteca à parte. Se você não quiser utilizar o componente toda essa infraestrutura, você pode só baixar o User Managed Connector, que ele vai ter lá as APIs disponíveis, e você passa o seu Access Token lá e utiliza. Tá? Então, só passando aqui rapidamente, a gente tem aqui as roles do caso do meu ambiente. Só tá meio lentinho hoje. Mas ele tem os grupos, ele tem todas as configurações aqui dentro. Ele também faz para a gente o token handling. Então, aqui por debaixo dos panos, ele já tem uma tabela de token, ele já vai gerenciar isso, vai ter as inspirações e toda a criação de token, criptografia, decriptografia. Então, ele já vai gerenciar tudo isso para a gente. Acho que é isso sobre parte de users. Vamos abrir aqui para o Q&A, tá? E já tem uma pergunta aqui do Matheus Lira, né? Nós ainda temos que criar e-mails fictícios quando precisamos de usuários para testar no ODC? Atualmente, eu não vi ainda outra forma, tá? Mas pelo que entendi, sim. Eu vi que tem os samples que o pessoal utiliza dessa API do User Management, mas eu não vi outro jeito de a gente fazer sem e-mails fictícios, tá? O Emerson colocou aqui, qual a melhor abordagem para a extensão de usuários no ODC? Para a extensão de usuários, seria de serviços externos para conexão com o ODC? Seria isso, Emerson? Deixa eu habilitar ele aqui para ele poder explicar, mas o que eu estou entendendo provavelmente são características adicionais do usuário dentro do ODC. Certo. Isso a gente pode gerenciar com uma tabela que você faz um para o ID do usuário. Lembrando que o ID agora ele é um UID, né? Então ele é um texto. E você pode criar isso para ser utilizado, né? Lembrando que isso também é separado por ambientes e tudo, né? Então você pode utilizar isso para fazer essa extensão do usuário e adicionar, tipo, foto de perfil, se bem que hoje em dia já tem isso, né? Mas CPF, dados específicos do usuário, você pode gerenciar com esse ID dessa tabela e fazer esse um para um. Boa. Emerson, eu te coloquei aqui, tu pode ativar o microfone, se quiser confirmar que é isso mesmo. Só pra Sim, gente... sim. Estão me ouvindo aí? Estamos. Tá. Sim. É isso mesmo? Essa Todo mundo? mesmo. Sim, sim. Boa. Valeu. Mais alguém, pessoal? Rodolfo, Donis, Lennon, Felipe, se quiserem comentar alguma coisa sobre esse tópico ou adicionar alguma dica do que vocês também possuem aí referente a esse tópico, fica à vontade, tá? Deixa eu preparar aqui, eu já vou passando para o próximo tópico. Passar o do multitennis. Boa, se tiverem mais dúvidas, vocês vão colocando. Eu vou deixar o chat aí do Q&A aberto, tá? Não vou fechar dessa vez, que eu acho que fica melhor. Quem quiser pode ir colocando mais dúvidas, a gente vai tentando responder no final. Tá? Daí, Luiz, pode seguir. Vamos seguindo, tá? Com o tópico do Workbench. Tá bom. Só um segundo aqui. Vamos lá. Então, eu agora vou falar sobre o Workbench e agents dentro da plataforma. Então, aqui é onde ela entra com AI, é onde é um grande diferencial do ODC, né? Que é essa integração da AI, essa nova tecnologia que veio com tudo na nossa área, né? Pode passar ali próximo. Então, o que é o Workbench, né? Basicamente, a OutSystems está colocando hoje em dia como tudo que esse gerenciamento
de AIs e de acessos, né, de models e agentes, tudo é englobado nesse Workbench. Então, são ferramentas ali dentro do portal também, que a gente consegue utilizar, e tanto no Service Studio também que a gente consegue utilizar. Ele é um acelerador muito grande para a gente conseguir utilizar essas AIs e implementar nas nossas soluções e no nosso dia a dia, né? Então, o que ele traz para a gente, tá? Então, ele vai ter essa integração de AI de dados, tá? A gente consegue fazer conexão com múltiplos LMs, vários modelos ali dentro, né? A gente consegue fazer essa ancoragem de dados, a gente tem datasets também que a gente consegue trazer. A gente também tem a gestão do ciclo de vida disso, tá? Então, a gente consegue já utilizar a plataforma low code mesmo do jeito que ela é hoje, para utilizar agents, e ele trouxe isso de um jeito muito simplificado com o low code. Então foi bem legal isso, porque é muito maçante a gente configurar tudo isso por fora e depois trazer para a plataforma, ele já embutiu ali. A gente também tem a segurança desse versionamento, então a gente consegue versionar agents, a gente consegue criar novas propostas de agents ali dentro também. Então, eu tenho um agent hoje que faz X, e amanhã ele vai fazer Y, então eu consigo fazer esse versionamento. Eu tenho controle também do life cycle disso. Eu consigo também fazer teste desses agentes, tá? Isso é bem legal da plataforma, que é o Agent Evaluation. A gente coloca lá um dataset, coloca os casos que a gente quer, e ele começa a testar esse agente para a gente e validar. E ele vai dar uma pontuação para você no final, dizendo como que está o seu agent, se ele está preparado, se ele não está, conforme os seus testes, né? Então ele vai gerenciar isso para a gente também. A gente consegue fazer tudo isso por dentro da plataforma ali. Na questão, a gente também consegue fazer a orquestração e tem ferramentas. Então a gente consegue fazer os agents usarem actions e APIs. A gente também tem a questão do workflows, tá? Que a gente pode fazer múltiplos agentes usarem workflow, que a gente tem agora o workflow também dentro do OTC, que é o nosso antigo BPT. Então, ele basicamente é um orquestrador ali de ações, né? Que ele segue sozinho, ele é assíncrono. Então, a IA também pode ter acesso a esse workflow, e você consegue encaixar ela ou dentro do workflow ou pedir para ela gerenciar algumas etapas para você, ou mesmo um workflow completo que a IA fique supervisionando. Você tem muito espaço para brincar ali dentro, né? Como a gente brinca. E também tem a colaboração entre agents, você pode fazer um agent comunicar com outro para gerar uma solução melhor. Na governança e monitoramento, a gente tem essa visibilidade de tempo real, a gente consegue também ter um tracer do que o agent fez, o que ele chamou, o que foi executado ali. Então a gente tem isso ali na parte de logs, isso é bem legal. A gente também tem a parte de analytics que trazem para isso esses dados para a gente. E a gente consegue ter essas métricas de performance ali dentro. E a plataforma também já gerencia para a gente a parte de LGPD, a parte técnica, né, e ética, que já vai ficar tudo guardado dentro da plataforma, a não ser que você faça com serviços externos, né, mas tirando isso, a plataforma ali dentro, quando você conecta nela, a partir dela para frente, ela consegue garantir essa integridade, né. Pode passar para o próximo. Então, essa aplicação Agent, que é a aplicação que a gente cria dentro da plataforma, a gente pode utilizar ela para executar essas tarefas, otimizar fluxo de trabalhos, pode ter interação com outros agents também, e tudo isso depende do seu negócio, da solução que você quer propor, né? E a gente consegue utilizar ela ali dentro. Então, a gente consegue consumir muita capacidade, né, ali dentro desses agents. Nossa. Então, como que a gente utiliza isso dentro da plataforma, tá? A gente tem alguns passos que a gente deve fazer também para conseguir utilizar o Workbench no seu total, né? Então, a gente precisa configurar ali o primeiro modelo. Então, a gente tem que selecionar o modelo que a gente utilize. Pode ser, sei lá, o da OpenAI, pode ser um Cloud Code, pode ser o Cloud, perdão, pode ser o Cloud, pode ser Gemini, N outros modelos que a gente pode estar configurando ali, tá? Então, a gente
configura e depois a gente vai lá criar nosso agent dentro do, pode ser ali pelo portal ou dentro do Service Studio. A gente vai lá e cria, e nisso a gente tem alguns passos agora para fazer. Depois de criado, a gente vai ver ali um pouco mais para frente como é isso. A gente define os dados, né? Os dados bases para ser utilizado, as mensagens que vão ser utilizados. Então, a gente também consegue adicionar ações ali, né? A gente consegue chamar esse agent dentro dos fluxos. Então, a gente não precisa ter um agent que faça tudo, mas ele pode fazer só uma pequena parte do nosso processo. Então, já tenho, vamos dizer, eu tenho um sistema funcionando, mas eu quero utilizar só num ponto específico que ele me ajude a decidir alguma coisa. Então, consigo só chamar ele em um pedaço também. Mas eu tenho o agent lá preparado para outras coisas, né? Posso ter também múltiplas aplicações consumindo um agent só. Então, depende da arquitetura que você quer utilizar e qual é o propósito daquele agent. Perdão. A gente tem alguns partners também que a gente utiliza dentro da plataforma. Seria mais a parte arquitetural. Então, a gente tem a parte sequencial de agents em sequência, que a gente pode utilizar múltiplos agents para chegar no output. A gente tem uma de interação, que é o loop, que a gente pode ter vários agents conversando entre eles para chegar num resultado melhor ou otimizar algum dado que você precisa polir. Tem agents em paralelo, tem vários patterns que a gente tem. Eu não vou entrar agora em todos, tá? Mas a gente tem em paralelo, o agregador, o de rotas, o de supervisor, de hierarquia. São vários padrões de arquitetura que a gente pode estar aplicando. A gente tem alguns exemplos, Pedro, se puder passar para o próximo ali. Então, esse seria o sequencial. Então, seria entra um dado, passa por dois agents diferentes para fazer essa conversão e você gera um output, uma ação ali no final. Aí também tem o do loop, se puder passar ali. Aí do loop, ele conversa entre eles para chegar no output final, né? Então, são alguns dos diagramas. Tem depois uma documentação que tem todos esses partners detalhados, né? Se eu fosse falar todos aqui, a gente ficaria muito tempo. A gente precisa de um novo user group só para debater esses padrões, né? Então, vamos lá para agora mostrar um pouquinho a carinha desse agent do Workbench e fazer uma demozinha rápida, que eu estou vendo que a gente está chegando no limite da apresentação. Então, aqui no portal, o que a gente tem desse Workbench, tá? A gente tem a parte dos agents. Quando a gente vem para cá, é a mesma coisa que a gente tem nas aplicações, a gente vai ver todos os nossos agents que a gente criou aqui dentro. A gente consegue interagir com eles. Então, eles realmente são aplicações aqui dentro. Você só coloca uma roupagem dele de agente. E a gente consegue ver o que ele está fazendo aqui, os elementos que estão utilizados, quais os models eu estou utilizando aqui dentro, quais ações. A gente também tem esse guardrails, que é algo bem legal da plataforma que está chegando agora. Na realidade é um tempo, mas ele consegue gerenciar e colocar barreiras para a gente, para proteger também e utilizar a IA de um jeito mais seguro, né? Que hoje em dia eu acho que um dos maiores desafios com a implementação de IA é ter essa segurança e confiança que está tudo ali dentro, que a gente está conseguindo ir para um melhor caminho sem expor os nossos dados, ou ter ataques também, né, e utilizar isso. Então, aqui a gente também tem configuração, então você também vai precisar configurar o seu agent, caso ele seja específico. Aqui no caso eu estou utilizando uma API, esse seria a demo que a gente vai ver mais para frente. Então, esse é o meu agent de Header Management Agent, que ele é um gerenciador de tasks e tarefas. E outra coisa aqui seria para a gente consumir o modelo, tá? Nesse iModels, aqui nessa parte de integração, tá? O integration aqui. Então a gente consegue aqui adicionar modelos. Então é só a gente vir aqui e adicionar o modelo, selecionar quais são os providers que a gente quer utilizar. A gente pode fazer até uma utilização de um modelo customizado que a gente tenha, ou os maiores que estão aqui, né? Basicamente colocar só as chaves e tá pronto aqui dentro, tá? Vou mostrar ali como que ele vai estar funcionando ali dentro. Lá então para o nosso Service Studio. Deixa eu fechar esse do Booking.
Então, aqui que a gente vai ter nosso agent, tá? Então, depois a gente configurar um modelo e a gente criar um agent, né? Então, a gente pode vir aqui, criar um agent, o que ele vai gerar pra gente? Ele gera esse fluxo aqui, tá? Deixa eu ir no fluxo principal dele. Aqui. Então, ele vai gerar esse carinha aqui pra gente. Ele vai gerar o agent flow. E dentro desse agent flow, que é onde acontecem as coisas realmente. Então, como a gente viu lá antes, naquele passo a passo, a gente tem aqui, o primeiro passo que ele vai estar executando é pegar os dados base. Então, aqui, para esse exemplo, tá? Eu estou pegando as tasks que a gente fez para criar esse user group aqui que a gente está. Então, a gente utilizou o ClickUp, que é uma ferramenta de gerenciamento, como o Gira, ou Trello, ou qualquer outra ferramenta assim. E nesse caso, eu estou indo lá já para mostrar para vocês que a gente consegue utilizar dados externos, tá? Então, não é nada da OutSystems, a gente já está pegando dado de uma ferramenta externa da OutSystems, a gente tem lá pegar isso. Eu só estou aqui fazendo uma simplificação desses dados, que vinham muitos dados que eu não preciso para esse exemplo. Então, simplifiquei, transformei num JSON também isso, que ele veio numa lista, eu transformei isso no JSON. Então, fiz essa preparação desses dados. Então, basicamente, esse get grounding data é para você preparar o dado para você mandar para a IA. Então, você faz essa preparação. E aqui é onde você vai fazer o build message, onde você vai montar o seu prompt que você vai entregar para a IA e como que ela vai ler isso, né? Então, aqui primeiro você faz o system message. E aqui você pode também estruturar ele aqui. E, basicamente, o que seriam esse system message, tá? Ele é uma mensagem do sistema e aqui você vai colocar o que essa mensagem do sistema é, tá? Então aqui eu gerei um prompt, otimizei ele na própria IA mesmo, utilizando, refinando ele por fora e trouxe para cá, coloquei o que ele não pode fazer, coloquei o que ele vai responder, como que eu quero que ele retorne para mim a resposta, quero que ele coloque o nome da tarefa e coisas assim. Depende também muito do seu caso, como que você vai fazer esse prompt. E aqui ele verifica se existe dados anteriores. Eu falei aqui que sim, que ele vai verificar se veio vazio ou não. Se tiver, ele vem para cá, ele vai ver que eu estou falando que os dados estão em JSON, então ele vai olhar para esses dados em JSON e vai responder conforme isso, tá? Aqui ele também já deixa preparado para a gente a parte de memória, tá? Então a gente tem aqui uma tabelinha de memória. Então é realmente uma aplicação que a gente pode criar mais tabelas, gerenciar e ter regras específicas para os agents. Então por isso que a gente pode trabalhar com esse múltiplo agents. Cada agent a gente pode colocar uma regra específica do que a gente quer que ele seja, que ele faça no nosso fluxo, né? Então aqui ele tem a memória, ele já deixa criada essa tabela aqui para a gente estar utilizando, ele já deixa uma actionzinha pronta. Basicamente ele só salva aqui e ele vai, perdão, esse aqui ele vai pegar o dado da memória e trazer para cá, então ele vai olhar através de uma sessão, que ele chama aqui de Session ID, que a gente passa para cá, então a gente gerencia isso por fora, passa essa Session ID e a gente consegue recuperar os dados do que já foi conversado naquela sessão, tá? E aqui ele faz os appends, vai trazendo essa parte de usuários. E logo depois ele já faz a chamada para o agent. Aqui no caso eu estou usando o modelo do Cloud Sonnet, é um trial, então se hoje em dia você baixar o Odyssey, você já tem o acesso, só você criar a conta lá no OutSystems e tá utilizando, você já consegue ter esses trials. Acho que é do Bedrock e do Cloud Sonnet que a gente tem os trials. Os trials são grandes até, tá? Dá pra gente fazer bastante coisa, validar bastante ideia, estudar bastante do que está acontecendo, tá? E aqui a gente tem 3 tabs aqui, que a gente pode estar utilizando, que é o Action Calling, que a gente pode chamar uma ação nossa. Então, essa ação aqui é minha, tá? Eu criei ela, e aqui eu estou utilizando ela para fazer a parte de designação de usuários nas tasks lá do ClickUp. Então, aqui, quem que está trazendo os assignees e a task é a própria IA, tá? Ela vai olhar para o contexto todo, vai olhar o que eu coloquei aqui também e entender o que ela precisa passar para essa action que ela funcione, né? E ela também toma a decisão se ela executa ou não essa action, tá? Então você pode colocar também esses guardrails de negócio, né? Então você pode colocar, eu quero que você execute só quando eu falar sim, ou quando for usuário X, Y, Z, ou tiver permissões, você pode também implementar isso junto com dentro da IA, né? Passando esses prompts para ela.
Aqui você pode estruturar em uma saída. Atualmente, a gente não consegue ter uma saída e uma ação ao mesmo tempo, então você tem que estar dividindo aqui em dois agents. E você pode executar testes aqui também. Você não precisa publicar todas as modificações que você fez para processar isso. Então vamos lá, eu vou mostrar agora a aplicação mais aqui funcionando, tá? Então essa aqui é a aplicação e como que eu faço para executar esse agent, né? Ele é uma service, a gente só chama ele aqui e vai utilizar. Eu estou utilizando aqui um componente da própria plataforma, que é o Floating Chat, que é um chatzinho para a gente conversar com o nosso agent, né? E deixa eu abrir aqui a aplicação. Estou com um pouquinho de abas abertas. Deixa eu tirar aqui. Então, só mostrar aqui. Então, essa aqui é a listagem que a gente tem no ClickUp, minha ferramenta, essa ferramenta que a gente utiliza aqui para gerenciamento de tasks e trabalho. E aqui a gente não tem ainda o apresentar o grupo, não está sem um assignee, não tem ninguém designado para isso. E também para notas e feedbacks a gente também não tem ninguém aqui, tá? A gente consegue ver aqui, tá? Então é a mesma listinha que a gente tem lá, só está organizada aqui por data de entrega, tá? Então a gente tem aqui os mesmos duas tasks aqui sem, e a gente também tem aqui as tasks que já foram completadas, tá? E que a gente trabalhou anteriormente nesse projeto. Então vou abrir aqui minha interação com a IA, vou perguntar quem poderia apresentar Então, estou perguntando agora para a IA quem que pode fazer essa apresentação do User Group de Curitiba. Demora um pouquinho aqui. Ok, então ela analisou, ela retornou aqui para mim, que ela viu já aqui, ela achou a tarefa, ó, apresentar o SUZ Curitiba, que nem está aqui. Ela viu a data limite, viu o status atual. Ela está detalhando para mim, ó, Luiz criou todo o conteúdo técnico da apresentação, então ele fez do workbench e tal, ele tem um conhecimento profundo, tal. Pedro está designado para tomar notas, aqui que é um chat antigo. Mas ele está falando que o Luiz Bubiak aqui, no caso, é a melhor escolha para apresentar. Então eu vou pedir para ele fazer esse assign para mim. Então ele foi lá e já fez a distribuição. Vou dar um refresh aqui só. E a gente pode ver aqui que ele já adicionou aqui eu como para apresentar o SUG Curitiba. Então ele já conseguiu confirmar isso. Ele então executou para a gente aquela action lá que eu mostrei. A gente pode olhar isso no nosso tracer, tá? Deixa eu pegar aqui. E ele vai mostrar aqui pra gente o caminho que foi feito, tá? Então ele vai mostrar a chamada do agent e mostrar qual a ação que ele executou, o que ele fez. Opa, eu cliquei na aplicação, perdão. Então aqui a gente tem o Call Head Manager Agent, que foi a ação que eu executei no front-end. E ele vai fazer todo o processo lá por trás que eu mostrei, que é pegar os dados, pegar os dados, ele vai lá no task list, ele vai fazer get task list, que vocês podem ver que é já a visualização
de API, né? Então é um REST que eu estou consumindo aqui para verificar as tasks. Aí ele vai lá, vai criar a mensagem, aqui ele vai pegar lá os dados do nosso banco, da nossa memória, né? E ele vai lá chamar o nosso trial, nosso agent aqui, né, o Sonnet. E aqui ele vai mostrar que a decisão do agent foi de executar a action, e ele executou essa action de assign user to task. Então ele conseguiu executar isso, e ele já fez a passagem dos dados para lá, tá? E, consequentemente, a gente viu que ele conseguiu associar o usuário à task. E depois ele foi lá e guardou essa memória que ele fez, né? Todo esse processo que ele fez, ele guardou lá para a próxima vez que você for falar com ele já ter esse contexto. Seria isso sobre os agents. Boa, Luiz. Se puder liberar, boa. Eu vou voltar para a apresentação aqui. Bom, galerinha, chegando quase no final, aí agora o Q&A está aberto. A gente tem uma pergunta do Matheus aqui, qual seria um caso de uso para o agente dentro da plataforma? Eu vou até começar respondendo, e se quiser tu complementa, Luiz. Aí, Matheus, eu acredito que existem vários casos de uso que a gente possa utilizar. Esse que o Luiz colocou, que é um chat conversacional, onde você possa interagir entre eles. Existe também a possibilidade de você automatizar algumas operações dentro de cada negócio, digamos, analisar, por exemplo, números, políticas, digamos que a gente tenha uma aplicação, por exemplo, que ela foi construída para versionar políticas dentro da empresa, então poderia ser um dos casos que poderia ser utilizado, tá? Coloca aí. Quer complementar? Esse caso de uso, assim, o céu, nem sei se é o céu que é o limite, mas você pode realmente implementar várias coisas e é bem fácil de fazer isso ali dentro, né? É só você ter o contexto do que você quer, passar para ela, e você pode, eu não quero ter um chat direto, só preciso passar a informação e eu quero que ela resolva algo para mim, ou execute ação e tome decisões baseado em dados para mim. Eu acho que esse é um dos principais soluções que ela vai trazer para a gente, as principais pontos de dores que ela resolve para a gente. E ela também pode gerenciar o workflow, né? Como eu disse, a gente pode integrar isso no BPT, a gente pode trazer serviços externos para ela resolver também isso. Então, depende do seu caso, do problema que você tem. Mas, geralmente, ela consegue achar uma solução para você, sim. Boa. O Matheus Lira, pode falar, Matheus. Você tá eu coloquei você você pediu para poder falar, enfim, tá com uma levantada, pode falar, só abrir o áudio. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Opa, boa noite. Vocês conseguem me escutar bem? Sim. Não, perfeito. Eu estava até digitando aqui a pergunta, nem sabia que eu tinha levantado a mão. Mas, enfim, a minha dúvida aqui era referente aos agentes, eles hoje consomem AOS, como é que está isso? Se é o consumo de AOS ou é outra coisa? Como é que tem isso? Vocês têm essas informações? Os agents, eles trabalham também a mesma questão das aplicações. Então, ele vai... Eu acho que o agent em si, ele consome uma O, se eu não estou enganado, e dependendo do que você tem ali dentro, né? Se você tiver várias tabelas, vai contar mais como dados ali dentro, tá? Vou até confirmar isso do agent. Eu não lembro agora se ele consome o agent. Se não me engano, ele consome pelo call agent, por cada requisição que ele faz lá dentro, tá? Mas a gente vai confirmar isso para tu aqui, Matheus, porque está muito ligado à parte de licenciamento, tá? O Matheus Nobre também perguntou aqui, no momento da recuperação dessas informações, a IA consegue buscar e contextualizar sozinha, ou a lógica de consulta e recuperação precisa ser implementada pelo desenvolvedor? Nesse caso, depende da IA, né?
tem IA mais inteligentes que ela já vai conseguir ter todo esse contexto. Depende do prompt também. Então entra naquela questão, não é mais nem da plataforma, né? É mais do jeito que você está passando os dados e o jeito que a IA, a inteligência da IA para lidar com o contexto que você passou, né? E a solução ali. Então, ali no caso, eu direcionei ela a executar mais. Eu deixei ela aberta também para fazer perguntas sobre o que é os dados que estão ali, mas eu direcionei ela para ser mais um executor de alocação. Então, ela entende que ela tem que executar ações de alocação e também pode responder perguntas, mas como você pode criar vários agents, você especializa ele geralmente numa tarefa que você quer que ele execute, né? Não deixa ele tão amplo, porque senão ele pode se perder nessa forma de contexto, né? Que nem você ter um chat hoje com, sei lá, no chat GPT e digitar uma coisa muito sem contexto, ele não vai, ele vai se perder, né? Então é a mesma coisa, você só tem o modelo ali dentro. Boa. Matheus Leira, só te respondendo, o Edson contribuiu aqui também, ó, os agentes consomem os tokens de requisição, mas isso, logicamente, esse dinheiro, esse valor, fica do lado do modelo, né, da LLM que está sendo conectada, então, ChatGPT, Cloud, por aí vai, né, esse seria o maior limitador. O que eu posso adicionar também que é cobrado, na verdade, são quantidade de call agents executado quando você tem o workbench funcionando, ou seja, quando você tem o orquestrador funcionando, sim, aí é cobrado por requisições e existe um licenciamento que começa com 10 mil requisições e vai se adicionando em 5 mil ali de requisições dentro do pacote, tá? Perfeito, obrigado. Por mês, Pedro. Por mês. Por mês. Isso, desculpa. Perfeito. Uma outra pergunta aqui é: a IA é responsável por decidir quais dados da conversa devem ser persistidos no banco ou ela armazena tudo integralmente? Então, isso também ficaria a mais encargo do desenvolvedor. A resposta que ela voltou ali pra gente é sempre armazenada ali nesse código que eu mostrei, né? Então, o que ela está respondendo para mim, eu estou pegando e guardando no banco. Então, não estou fazendo nenhuma filtragem ali para não guardar algum dado sensível ou algo do gênero, nesse exemplo que eu fiz. Mas aí, no caso, você poderia até colocar uma nova IA para ela olhar para os dados, tirar o que é sensível e depois você guardar daquela IA que você colocou ali, daquele novo agent que você colocou. Tipo, eu tenho agora um agent que é específico para LGPD e tirar todos os dados que podem dar problema com a LGPD. E aí ele vai pegar os prompts que estão voltando, tirar isso e guarda daí, passa para guardar na memória. Então você pode fazer vários agents para lidar com esses seus problemas que podem surgir com um agent. Então você tem um agent, você gera outro agent para solucionar o problema. Boa. O Adriano colocou aqui, ó, no front-end, a ação chamada é uma service action, então o controle do timeout dessa chamada fica completamente por conta do desenvolvedor, como qualquer service action, ou há algum mecanismo de controle distinto para ações de aplicações agentic? Não, nesse caso é controle do desenvolvedor também. Você tem os timeouts também das aplicações, então você tem que tomar cuidado com isso também, tá? Mas se você quiser tratativas específicas, tipo de rollback, você tem que fazer manualmente, tá? Boa. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está no time já, na verdade passamos um pouco, a gente pode avançar aqui, eu vou até finalizar o Q&A aqui. Enfim, se vocês tiverem mais alguma questão, é só mandar. Eu queria agradecer, queria pedir a ajuda aí dos outros organizadores de User Group, Felipe, Doni, Rodolfo, enfim, quem tiver aqui para configurar as pessoas para ligarem a câmera, enfim, para a gente tirar uma foto aqui do primeiro User Group, enfim, dessa nova temporada. E lógico, né, colocar a palavra-chave aqui, que não poderia ser diferente, mas remeter um pouco à cidade do qual esse User Group representa, que é Curitiba. Então, Capivara é a nossa palavra-chave. Quem quiser anotar, vai ser bastante importante lá no final, no último episódio. Então, vamos guardar essa palavra aí, tá?
Deixa eu ir habilitando todo mundo aqui. Ô, Pedro, eu acho que só você e o Luiz que vão conseguir habilitar a galera aí. Será? Deixa eu ver. Parece que tá bloqueado Estão mesmo. como host. Caramba. Deixa eu... Só vai ter o trabalho. Mas eu tô... Boa. Já tô habilitando aqui. Falta pouco. Acho que só quando você inclui aí, Pedro, acho que só para animar mais a galera aí sobre os workbenches, né? Acho que o foco da OutSystem tem sido muito a questão dos workbenches, dos agentes aí. Inclusive, acho que dia 31, final do mês agora, fizeram o lançamento do agente System Guinery, né? Onde ele vai tratar melhor ainda a questão de governança, essa pergunta que a galera fez sobre a questão de LGPD e etc. Então, vai tratar muito melhor esse vínculo também do mentor com os agentes em questão de governança, segurança, principalmente arquitetura. Então, o Luiz mostrou aí muito massa, realmente, a demozinho que ele fez. E falou até que o céu é o limite, realmente aí a ideia da OutSystem é que seja essa, o céu seja o limite com os agentes aí. Parabéns, Luiz, foi muito bacana mesmo e fiquem atentos aí que tá para surgir mais lançamentos, mais coisas novas referentes a agentes, workbench, mentor e etc. Obrigado. Boa. Valeu, Rodolfo. Obrigadão. Bom, quem puder ligar a câmera para a gente tirar aquela foto tradicional aí, a gente faz... Eu vou até habilitar aqui onde eu descarrego as fotos. E aí, aqui para mim está aparecendo 3 páginas. Então, quem quiser puder ir segurando o sorriso aí ao longo do tempo, seria boa. Porque eu não sei em que página está cada um. Então, vou só avisar aqui. Estou esperando só algumas pessoas ativarem a câmera que estou vendo que está carregando. E aí, vamos seguindo. Vou começar, tá? 1, 2, 3 e já. Boa. Eu vou descarregando aqui. Aí. Mais uma. Boa. Só falta mais uma. Aí. Boa. Aí no final E é ele isso, fala que galera. tava filmando, né, Pedro? Quê? Aí no final fala que tava filmando, não era fotografando, não era print. Pois é, velho. Só falta ele Bom, eu tirar agradeço a todo mundo aí mais uma vez. Obrigado mesmo por estarem aqui com a gente novamente. Que seja o primeiro, que vocês tenham gostado e que os próximos vamos dar força para a comunidade, vamos continuar indo para os episódios. A gente tem até o dia 30, como eu falei, conteúdos e apresentações bastante legais, novos palestrantes, assuntos que realmente podem ajudar no dia a dia, tá? Obrigado mesmo aí de coração, foi muito bom falar com vocês novamente. E é isso, até o próximo episódio e depois até a próxima temporada do Outflix. Aí. Boa. Valeu, Até pessoal, quinta. boa noite. Valeu, pessoal. Quinta, Boa exatamente. noite. Obrigado. Valeu, galera. Não esqueça aí, um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.